Existe uma agenda nefasta neste momento que eu acredito estar tentando enganar e iludir toda uma geração. Na verdade, infelizmente, você também pode ter estado sob esse feitiço. Isso está sendo disseminado pelas ondas do rádio, pela mídia neste momento, e eu acredito que está roubando de uma geração uma bênção legítima e poderosa do Senhor. Com quem mais eu gostaria de explorar coisas explosivas e polêmicas além de Alan Didio? Eu não sei. Eu não sei como corresponder a isso. Eu não sei como vamos fazer isso. Mas você está absolutamente certo. Eu estava ficando animado enquanto você falava. Mas a questão é que conversamos sobre isso bem antes de entrarmos ao vivo. Você sabe do que estamos falando. Acho que essa é uma avaliação muito precisa e nada exagerada. Estamos falando sobre Israel. Sim. Porque agora, e de novo, eu tenho 42 anos, Alan. Sempre respeitei Israel. Já fui a Israel. Foi uma experiência maravilhosa. Eu sinto que especialmente a minha geração e as mais jovens não entendem o significado profético de Israel. E além disso, quero dizer, o que você vê acontecendo agora mesmo na igreja em relação a Israel e ao plano de Deus para Israel? Bem, estamos nos preparando para a destruição. A Bíblia diz: meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então você olha para a previsão de Jesus sobre o futuro e ele disse: não se deixem enganar, muitos falsos profetas vão surgir. Então a principal previsão que Jesus fez para os últimos dias foi o engano. O assunto mais falado quando se trata dos últimos dias é Israel. Você precisa repetir isso, pois muitos não entendem a importância escatológica de Israel. Não existe nenhum evento em toda a história bíblica que seja mais mencionado do que o trato de Deus com a nação de Israel no final dos últimos dias, no fim dos fins dos tempos. É o evento mais comentado em toda a Bíblia, inclusive, se você pensar, até mais do que o ministério de Jesus. Temos 4 livros dedicados a isso. Isso nem se compara ao quanto aqueles momentos finais são mencionados nas Escrituras. O povo de Deus está sendo preparado para o engano por acreditar que Deus rompeu sua aliança com Israel. E aqui está uma das principais questões que temos e que a igreja nunca teve que lidar em 2000 anos: as redes sociais. Uau, nunca tivemos que lidar com redes sociais antes. Agora, algumas empresas de redes sociais estão sendo processadas neste momento porque muitos de seus usuários foram submetidos a experimentos psicológicos. Muita gente não sabe que, ao aceitar os termos de serviço de algumas dessas plataformas, você está concordando em permitir que eles realizem experimentos psicológicos com você. Vou explicar o que isso significa e como se conecta. Eles tentam controlar seu comportamento pelo que colocam diante de você. Isso é bíblico. O que você coloca diante de si e onde foca seu olhar determina a direção da sua vida. E eles submeteram centenas de milhares de pessoas a conteúdo negativo, 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 negativo. E eles observaram e viram: sim, é verdade. Podemos controlar o que eles fazem, pois medem sua produção pelo que colocam à sua frente. Então, se colocarmos conteúdo negativo na frente de uma geração sobre a nação de Israel, podemos controlar o que eles produzem sobre a nação de Israel. É por isso que vimos o antissemitismo ao longo da história. Nunca vimos como estamos vendo agora na igreja. E por que isso? Porque todo mundo na igreja está passando de 6 a 8 horas por dia na frente de uma tela e está consumindo conteúdo negativo sobre a nação de Israel, negativo sobre o povo judeu. Agora, não se engane sobre isso. A nação de Israel, assim como o povo judeu, tem seus problemas. É, certo, certo. Mas isso não é novidade na história. Claro, na Bíblia eles tinham problemas. Não sei se você já percebeu isso. Eles têm alguns problemas. Mas a fidelidade de Deus para com eles não é determinada pela fidelidade deles para com ele. Sua aliança não depende da capacidade deles de mantê-la. Ela se baseia na fidelidade e integridade dele. É isso que precisamos entender ao ver toda essa propaganda nas redes sociais. E não é interessante porque isso me mostra que existe uma geração que carece de discernimento, pois está apenas consumindo todo esse conteúdo. Mas isso me mostra que há uma lacuna no púlpito moderno. Há uma lacuna quando se trata de falar a verdade sobre Israel. Você concorda? Quero dizer, não sei se consigo contar nos dedos de uma mão pastores e líderes que realmente educam seu povo. Defendem isso por medo dos comentários. A Bíblia diz que nos últimos dias acumularão mestres conforme seus desejos, sentindo coceira nos ouvidos. Então a gente sempre interpreta isso como, sabe, que vão aparecer falsos mestres. Você tem que tomar cuidado com eles. Mas na verdade isso é um alerta contra falsos ouvintes.
que vai haver um grupo de pessoas em que as massas vão exigir que os mestres digam exatamente aquilo que elas querem ouvir. E é isso que estamos vendo agora. Estamos vendo pastores que mencionam profecias bíblicas e a reação é enorme, um verdadeiro tsunami nos comentários. Precisamos de pregadores corajosos e conhecedores de profecia bíblica. Por isso, estou escrevendo um livro com a Destiny Image para responder às mentiras sobre Israel. E isso é muito necessário. E uma das coisas que estávamos discutindo enquanto planejávamos esse projeto é que as pessoas precisam saber sobre a bênção ligada a Israel. Por que isso importa para mim? Então eu quero que você explique por que é importante que todo crente, todo cristão, todo seguidor do Messias de Jesus entenda o seu papel em relação a Israel. Por que isso importa para o crente no dia a dia? Vamos refletir sobre a importância de receber a bênção. A palavra bênção significa ser capacitado, certo? Capacitado, na verdade, para ter sucesso. É isso que significa ser abençoado. Significa ser capacitado para prosperar, capacitado para ter sucesso. E Deus disse: se você abençoar Israel, eu vou te abençoar. Se você amaldiçoar Israel, eu também te amaldiçoarei. Agora vejamos o contrário. Uma maldição significa ser capacitado para fracassar. Então, se quisermos que tudo o que colocarmos as mãos prospere, precisamos garantir que estamos abençoando a nação. Isso não significa que concordamos com tudo o que o Knesset faz. Isso não quer dizer que aprovamos tudo que a nação faz. Mas, em relação ao direito deles de existir, devemos defender o direito deles de existir, o direito à terra que lhes foi prometida na Bíblia. É só até aí. Isso não quer dizer que apoiamos politicamente Israel ou que devemos enviar bilhões de dólares ao país. Isso quer dizer que defendemos o direito deles de existir como povo, dentro dos limites prometidos por Deus. E Deus disse: se você fizer isso, e se você orar pela paz de Jerusalém, se você fizer isso. Primeiro, se suas orações começarem de uma forma altruísta. Ao orar por uma nação da qual você não faz parte, ao orar por uma comunidade com a qual você não tem ligação. Se você começar por aí, então uma bênção e capacitação virão sobre você. Prosperar no evangelismo, em sua nação e na sua capacidade de ver a salvação em sua casa. Creio que tudo começa aí. Quero encerrar nossa conversa assim, pois sinto a presença do Senhor enquanto você fala. Porque como alguém que vive o avivamento e eu amo o mover do Espírito, eu amo Joel 2 e Atos 2 e o derramamento. Eu penso assim, acredito que Israel é um relógio profético, sim, dos eventos dos últimos tempos. Mas Alan, eu também acredito que é um relógio do avivamento. Porque eu penso em 1948 que foi significativo na vida e nos planos de Israel. Simultaneamente, o que tivemos? Tivemos o avivamento da chuva serôdia. Tivemos várias cruzadas de cura e um grande mover de Deus. Quero dizer, você acreditaria, você percebe que o que acontece em Israel, especialmente quando a América ou outra nação abençoa Israel, nós, por nossa vez, recebemos uma bênção. Quero dizer, estou tendo essa revelação de que parece que éramos muito positivos em relação a Israel naquela época. Como resultado, o que aconteceu? Experimentamos um derramamento do Espírito. E um boom econômico. Uau! Então é interessante, até em relação à sua última pergunta, por que é importante para nós andarmos na bênção? Os Estados Unidos da América é surpreendente, é chocante quando você olha para os eventos significativos em que a América ficou ao lado de Israel e a bênção que veio sobre esta nação como resultado disso. Até mesmo para a Guerra dos 6 Dias em 1967 e a renovação carismática e o derramamento carismático ao longo dos anos 80 e 90, sempre que ficamos ao lado de Israel, há meio que um boom no espírito, que então causa um boom até mesmo na nossa economia, na nação e na própria essência de quem somos, como cultura e como povo. Então tudo está conectado a isso. Eu não consigo explicar. Não sei ao certo por que Deus nos posiciona conforme nossa relação com Israel. Só sei que isso é verdade. Vemos isso ao longo da história e precisamos educar a igreja para responder às mentiras e equívocos da teologia da substituição. Certo. E eu acredito que é isso que esse livro simples e pequeno vai fazer. Vai ser revelador para o crente do dia a dia. Era isso que queríamos. Um recurso para o cristão comum, que trabalha em horário comercial. Ei, estou apenas vivendo minha vida. Por que Israel importa para mim? Estou convencido de que, ao ler isso, você vai perceber, uau, posso realmente desempenhar um papel em abençoar Israel. Eu posso fazer parte do grande derramamento de Deus ao abençoar Israel, porque eu acredito que esse derramamento não volta apenas para as nações. Eu tenho que acreditar, Alan, que se abençoarmos Israel, mesmo individualmente, Deus vai abençoar. Existe uma bênção reservada para aqueles que abençoam o que Deus está fazendo naquela terra.
Com certeza. É mais do que só nosso governo abençoando o governo deles. Individualmente, ao apoiarmos o povo de Deus nas excursões que faço a Israel, sempre digo que, além das pedras antigas, devemos nos conectar com as pedras vivas, o povo de Deus, e abençoá-los. É isso que também torna nossos passeios diferentes, sempre que vamos a Israel. Então, sim, isso é fundamental. Bem, só para concluir, isso não significa que endossamos tudo o que eles fazem politicamente no governo, mas é verdade, é uma questão de compreensão. Paulo deixa muito claro no livro de Romanos que para Israel, para os judeus, para o povo da Judéia, foi dada a Torá, foi dada a glória, foram dados todos esses fundamentos do que chamamos de nossa fé cristã. O cristianismo não é uma religião nova. Na verdade, foi o cumprimento de tudo o que foi fundado e estabelecido naquele maravilhoso Antigo Testamento, o que chamamos de Torá, a religião judaica. Acho que é fundamental para nós permanecermos conectados com nossas raízes dessa forma, e acredito que uma maneira prática é simplesmente entender qual é o papel de Deus para Israel. Paulo disse que se recebemos bênçãos espirituais de Israel, deveríamos abençoá-los com coisas materiais. Isso está em Romanos. Isso já é avançado no Novo Testamento e na fundação da igreja. É hora da igreja seguir os ensinamentos de Paulo. Amém. Vamos colocar o link do novo livro com este vídeo. Recomendo que o adquira, pois ele mostra na prática como abençoar Israel e também te instrui. Você vai se instruir em uma era de engano onde há de tudo, todo tipo de mensagens confusas tentando desviar o seu foco para outros lugares. E eu acredito que, quando estamos focados no que Deus está fazendo, há uma bênção reservada para isso. Amém. Em nome de Jesus, amém, amém.